Beleza, pessoal. Como eu coloquei lá no Classroom, a gente vai ter um seminário da SBQ, organizado pela Sociedade Brasileira de Química, que está relacionado um pouco à síntese orgânica. Então eu achei interessante a gente assistir ele. É da professora Arlene Corrêa de Lemos, lá da UFSCar. A professora bastante conhecida da comunidade de síntese aqui do Brasil. Tá? E ela trabalha com uma linha de pesquisa que estuda a síntese orgânica com um pouco de química sustentável. Então talvez seja interessante ver o que ela está fazendo. Talvez seja alguma coisa muito específica, né? Provavelmente vai falar dos artigos dela, alguma coisa assim. Mas pelo menos ver o contexto que ela apresenta. Ela vai falar um pouco de sustentabilidade, química circular, talvez, tá? Algumas ideias que ela põe, eu sugeri para até apresentei um seminário para ela outro dia e ela acabou aproveitando algumas ideias, tá? Bem, a aula de hoje dia 10 de março, eu vou encerrar essa parte de estereoquímica e fazer um gancho com uma parte de catálise que a gente ia ver na aula de catálise, mas eu acho que vale a pena colocar aqui na aula de hoje. Pessoal, o último slide da aula passada falava sobre a diferença de uma reação estereoespecífica e estereoseletiva. Essa reação, por exemplo, que eu coloquei aqui, talvez eu tenha falado muito rápido, não precisa se preocupar com todas essas letrinhas por enquanto. Se vocês olharem a estrutura do reagente, é um álcool quiral. Dos dois possíveis, ele está usando só um para reagir. E ele está fazendo uma reação de SN2. Então esse OBZ aqui é na verdade esse grupo O benzilox. E se vocês observarem aqui, eu tive uma mudança, uma inversão de configuração. Antes esse grupo estava para trás, agora esse grupo aqui está para frente. Então é uma simples reação de SN2. Quando você tem um reagente com um único isômero e você só leva a um outro produto com uma isomeria específica, a gente diz que isso aqui é estereoespecífico. Então, reações de SN2, geralmente, o mecanismo dessa reação é um mecanismo bastante interessante, mas olhando aqui na reação reagente-produto, é uma reação de SN2 e reação de SN2 costuma ser estereoespecífica. Tirando as competições, com base no mecanismo da reação, é um mecanismo que vai só por SN2, então a gente diz que é estereoespecífico. Aqui eu já tenho uma formação de uma mistura, certo? Onde um dos componentes está em maior quantidade que o outro. Então houve das duas possibilidades, houve mais formação de um em relação ao outro. Então foi uma reação mais seletiva, mas não foi específica. A específica você parte de um isômero, vai para um único isômero com produto. E a estereosseletiva, você parte de um isômero e você forma uma mistura de diastereoisômeros. Então esse aqui é um exemplo de estereosseletivo. Aqui, isso aqui vai confundir um pouco. Isso parece que é uma reação estereosseletiva, tá? Mas eu diria ainda que é uma reação estereoespecífica, porque aqui a gente parte de um isômero cis-trans, né? Aqui seria o cis, e o produto ainda se mantém usando a isomeria geométrica cis-trans, ele ainda se mantém cis. O mecanismo dessa reação, que é de ciclopropanação, ela é uma reação concertada. Isso faz com que o reagente que já é cis vá levar apenas ao produto cis. O que ele confundiu vocês aqui é que colocou os enantiômeros, os dois enantiômeros do cis, né? E aqui, apesar de eu mencionar que isso aqui é estéreo específico em relação ao cis, tá? Ele não é seletivo ou específico em relação à enantiomeria, né? Tá? Isso eu vou falar já no próximo slide. Então, aqui eu parto do cis e eu tive produto cis. Então foi específico. Se eu tivesse uma reação que começasse com cis e desse uma mistura cis-trans,
onde eu tinha mais de um em relação ao outro, aí eu diria que seria estéreo seletivo. Mas comecei de cis e levei ao cis, levei um produto estéreo específico. A gente parou a aula nesse ponto aqui para mostrar o princípio de diastereoseletividade. Diástereo é quando você tem pelo menos dois centros estereogênicos. Então, esse di, não sei se remete a dois, né? Dois ou mais. Então, diastereoseletividade é quando você tem a possibilidade de formar dois diásteros isômeros. Então, eu tenho aqui um composto que já tem um centro assimétrico. Aqui tem um carbono com 4 ligações diferentes. E essa metila já está apontada para frente, né, pessoal? Então, eu estou usando um dos dois isômeros possíveis. Eu tenho para frente e o para trás. Tá? Só tenho um carbono assimétrico, eu tenho duas possibilidades. E nessa reação eu estou usando apenas um deles. Quando você faz a reação, o que aconteceu aqui? Essa reação utiliza um agente redutor. É o hidreto de lítio e alumínio. Ele é como se fosse um representante, um equivalente sintético do H-. E esse H- vai atacar, sendo uma espécie rica, vai atacar a espécie mais pobre aqui, tá? Na verdade, eu tenho duas possibilidades de ataque, né? Se a gente considerar ele como base, ele vai abstrair o ácido, que pode ser aqui ou aqui, mas geralmente ele atua mais como um nucleófilo, tá? Então ele vai atacar aqui no carbono eletrofílico e vai reduzir essa carbonila para um álcool. Então ele converte, ele é um ótimo agente redutor, ele é um pouco perigoso, tá? Ele pega fogo muito fácil, mas se você manipular ele direitinho, na capela, tudo, seguindo os critérios de segurança, consegue manipular esse reagente sem problemas, tá? Já teve incêndios no laboratório que eu trabalhava, já teve incêndio com hidreto de lítio e alumínio, em que a pessoa acabou colocando ele num dessecador e colocou o vácuo, e eu não sei o que aconteceu, acho que entrou umidade e acabou implodindo o dessecador e pegando fogo na capela inteira, tá? É um reagente perigoso, mas ele é muito bom, muito versátil. Ele leva ao álcool, reduz cetonas, ésteres, amidas, ele reduz geralmente compostos carbonílicos, tá? Sejam eles cetonas, aldeídos, ésteres e amidas. Ele é muito bom. Então, quando você leva um álcool, você lembra da face ré, da face si? Então o hidreto pode atacar pela face por cima, ou ele pode atacar pela face de baixo, considerando a estrutura no plano do slide. Então, quando ele ataca por cima ou por trás, a gente tem essas duas possibilidades de ataque, certo? De produto. E por que eu estou discriminando os dois? Porque essa metila aqui, ele já está com o centro definido. E o que eu levei? Qual que é a relação estereoquímica entre esses dois produtos aqui? Eles não são enantiômeros, eles são diastereoisômeros. Professor, eu não lembro o que é diastereoisomeria. Não sei se vocês estão lembrados disso. Quando você tem dois centros estereogênicos, né, você vai ter dois pares que vão ter uma relação objeto-imagem, esse com esse, certo? Então, para frente, o enantiômero vai ser o para trás. O para trás para frente, o enantiômero vai ser para frente e para trás. Esses quatro são os quatro diastereoisômeros possíveis quando você tem dois centros, dois carbonos assimétricos, certo? Agora a relação entre o 2S, 3R e esse, né, não é uma relação de objeto-imagem, é uma relação de diastereoisomeria. Então são isômeros, eles continuam sendo isômeros, ou seja, estereoisômeros, estereoisômeros, eles têm a mesma conectividade ainda, só que eles não têm a relação objeto-imagem. E aí, quando ele consegue quantificar quanto que é forma um em relação ao outro, ele diz que esse aqui, ó, é majoritário, enquanto que o outro é formado em menor quantidade. Existe um termo usado aqui que é o sim-ante para mostrar a relação entre os substituintes. O metil e o OH estão em ante,
um está para frente, outro está para trás. Enquanto que quando os dois grupos estão apontados no mesmo lado, a gente chama isso de sim, tá? Isso acontece em cadeias abertas, e é onde a cadeia carbônica principal está fazendo esse zigue-zague. Eu não vou cobrar isso para vocês. O interessante é entender por que forma mais desse e menos do outro. O jeito que existem várias abordagens para explicar isso, tá? Eu vou explicar mais ou menos no modo geral e depois tem as regras baseadas nesse tipo de interpretação, tá? Que vários pesquisadores criaram. O que a gente está tendo aqui? A gente está tendo a mesma estrutura desse composto aqui. Se a gente olhar ele mais ou menos na direção, agora vai aparecer aquele olhinho de novo da aula passada. Então, se a gente olhar mais ou menos nessa direção, certo? Não, na verdade não é nem aqui. Esse olho aqui tá. Se a gente olhar, vou colocar o olho um pouquinho melhor, tá? Vou colocar o olho aqui, ó. Então, se a gente olhar nesse eixo dessa ligação aqui, ó. Então, se a gente estivesse olhando mais ou menos nessa direção, seria algo mais ou menos parecido com isso. Eu tenho aqui algo bem parecido com ele. Eu não sei para que lado vocês estão, eu não sei como vocês estão olhando, mas se vocês olharem para minha câmera que está pequena, ou se quiser destacar a minha câmera, vocês estão olhando aqui a carbonila, o grupo etil, o metil para frente, e o azulzinho é o fenil, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. Não, acho que não precisa parar. Então, se vocês estiverem olhando a minha câmera, vocês estão olhando a mesma estrutura que estava no exercício, no slide, desculpa. E a ideia nossa é olhar mais ou menos assim, ó, na direção do meu dedo. Não, desculpa, aqui, ó. Aqui. Então, a carbonila e o carbono contendo o fenil e o metil. Então, a gente olha aqui, ó. Então, olhando, a gente vai ter algo mais parecido com isso, tá? Eu tenho na sua frente, nesse primeiro carbono, a carbonila e o grupo etil, que está aqui embaixo. E no carbono de trás, vocês estão vendo os outros três grupos, né? O azul, que eu estou chamando de fenil, o metil e o hidrogênio, que é esse branco. Se eu girar ele, a ligação de trás, você vê que eu tenho várias, o quê? Várias conformações possíveis dessa estrutura, certo? Então, colocando o fenil, que é o grupo de maior tamanho no lado horizontal, está aqui na minha mão, o que acontece? Você vê que o hidrogênio está aqui embaixo e o metil está aqui em cima, certo? Isso vai fazer com que o ataque do nucleófilo ele vai preferir essa direção aqui, ó, porque esse metil está causando impedimento estérico. Tá? Então, o nucleófilo, o hidreto, por exemplo, ele vai atacar aqui assim. E por que ele vai na diagonal? Então, existem vários estudos, né, em que o ataque da carbonila ela tem um ângulo certo de ataque quando você faz uma adição à carbonila. Tá? Ela não adiciona na horizontal, tá? E muito menos assim. Esse ângulo ele é um nome de dois pesquisadores que determinaram teoricamente esse ângulo e depois mostraram também para os experimentos que realmente o nucleófilo ataca um pouco inclinado na carbonila. Então ele vai pelo lado onde está o hidrogênio, mais perto do hidrogênio, porque o hidrogênio é menor e a metila maior. Então ele vai atacar aqui. Se eu girar assim, ó, o que aconteceu? Eu coloquei o fenil agora desse lado, tá? O metil está aqui. E o ataque, se a gente usasse o mesmo raciocínio, seria mais ou menos assim, tá? Só que a gente tem os orbitais antiligantes aqui da ligação π. Os orbitais ligantes da ligação π, que impede um pouco esse ataque vindo próximo ao oxigênio, tá? O melhor é assim. Então, quando ele ataca desse jeito, vai para cá, certo? Perto do hidrogênio, que é menos volumoso. E a metila, ela orienta um pouco mais para o efeito estérico, e o grupo mais volumoso está mais afastado do nucleófilo, tá? Então esse raciocínio a gente faz sempre quando a gente tenta estimar qual é o diácido de isômero mais formado.
Então agora vocês podem voltar no slide. Se vocês observarem esse ataque, está aqui embaixo no slide, né? Então a gente tem aqui o grupo de maior tamanho, o fenil, tá? Que era a bolinha azul. A regra qual que é? Existe uma mandinga. Você coloca o grupo de maior tamanho na horizontal, certo? E verifica onde que está o grupo de menor tamanho em relação à carbonila, tá? Entre atacar aqui ou aqui, certo? Eu desenho as duas estruturas, as duas conformações possíveis com o grupo mais volumoso na horizontal em relação à carbonila. E aqui o ataque preferencial é dessa conformação aqui, tá? Por que aqui não pode ser? Porque eu teria que fazer um ataque mais ou menos assim, certo? E esse ataque não é permitido por causa dos orbitais aqui envolvidos da ligação π. Ele tem que atacar um pouquinho por baixo. Então, aqui é o jeito errado. Aqui poderia ocorrer, só que o metil é maior que o hidrogênio. Então, ele vai preferir atacar pelo lado menos impedido, né? O ataque do nucleófilo vai ser menos impedido nessa diagonal. Feito isso, eu vou ter essa estrutura aqui. Então, no caso de um hidreto, o hidrogênio vai atacar. Então, eu fiz a ligação carbono-hidrogênio. E aí eu vou ter essa conformação aqui, essa estrutura. Redesenhando essa estrutura, a gente vai perceber que é a estrutura que formou em maior quantidade. Tá? A gente coloca a cadeia mais longa no plano, e aí a gente vai perceber que é o composto anti, tá? Com o H apontado para trás. Existem vários vídeos na internet falando sobre esse tipo de estereoseletividade em sistemas abertos, principalmente em ataques à carbonila. Vamos fazer mais um exemplo aqui, para ver se vocês conseguem enxergar. Então vamos fazer o ataque do etilgrinhar em cima dessa carbonila. A primeira coisa é saber o que acontece nessa reação, certo? O etilgrinhar, o que é esse ET minúsculo aqui? É a abreviação de etil. Aqui tem um grupo etil ligado ao MgBr. O magnésio ele é menos eletronegativo que o carbono, por ele ser um metal. E esse carbono, então, é um carbono nucleofílico. Então, isso aqui é como se fosse o equivalente sintético desse sínton aqui, o etil menos. O que o etil menos vai fazer? Ele é um nucleófilo bastante forte, vai atacar, ele é rico em elétrons, então isso aqui seria a espécie rica. Que parte aqui do pobre é mais pobre? Esse carbono aqui, tá? Então esse carbono é o mais positivo aqui da molécula. Então o rico ataca o pobre. Eu vou atacar aqui, certo? Então eu vou fazer uma ligação nucleófilo-eletrófilo. Carbono não pode ficar com 5 ligações. Par de elétrons vai para o átomo mais eletronegativo, oxigênio. Então eu vou ter algo, se o slide não me ajudar. Então eu vou ter aqui o H e aqui o etil com a menos. Quando você joga essa reação em água, depois, para fazer extração, ele acaba protonando e aí você vai ter o álcool. Então eu vou ter dois produtos possíveis. Eu vou ter o produto com fenil metil, posso ter o OH para trás e o etil para frente, né, o etil no plano, ou eu desenho o etil por extenso agora, ou você vai ter o OH para frente com o metil para frente, certo? Eu vou ter essas duas possibilidades também. Então esse grupo etil negativo, ele é como se ele estivesse atacando pelas duas faces. Aqui na minha mão, se vocês olharem a câmera de novo, eles podem atacar aqui, ou eles podem atacar aqui. Então se atacar assim, vai dar um diástro isômero, certo? Na direção do meu dedo. Ou se eles atacarem pela face que vocês estão olhando da câmera, né? Ele pode atacar aqui e vai dar outro diástro isômero. Lembrando sempre que a carbonila ela tem uma geometria planar, então é como se eu estivesse explicando que ele está atacando por cima ou por baixo.
Por isso que dá esses dois produtos. E aí, para a gente prever quem que é mais formado, a gente faz a mesma regrinha de novo. Então a gente faz a visão entre essas duas aqui, coloca de frente e coloca o grupo de maior tamanho na horizontal, certo? Eu estou usando o azulzinho de novo como fenil. Eu posso ter essa conformação ou essa. Se o grupo entre o hidrogênio e o metil, geralmente a gente coloca o grupo maior onde o grupo menor está abaixo da carbonila, tá? Porque o ataque é sempre assim, ó. Então, entre essa conformação ou essa conformação, o ataque do nucleófilo vai ser melhor assim, tá? Que vai ser aqui, ok? Então aqui, voltando no slide, a gente tem o fenil sempre na horizontal, aqui ou aqui, e aqui o hidrogênio de novo. Nessa conformação é mais fácil o hidrogênio chegar aqui, ó, certo? Por que não pode ser aqui de novo? Porque o hidrogênio agora está em cima, e esse ataque assim não é permitido. Esse ângulo que eu estava falando se chama Burr, eu não sei falar esse nome aqui, é um ângulo de 107 graus em relação à carbonila. Então ele vai atacar sempre assim na possibilidade do preto ou do marrom. Então eu estava apontando no exemplo anterior, né, que era por aqui, mas poderia ter sido também por aqui, pelo lado direito. Por que não pode ser pelo lado direito? Por causa do fenil, que ele está mais perto do fenil, que é mais volumoso. Então ele vai atacar desse lado aqui, do lado oposto, onde está o maior grupo na horizontal. E aí, fazendo esse ataque por aqui, eu poderia ter, então, de novo, se eu analisasse a outra conformação, é a mesma molécula, estou analisando conformações diferentes, tá? Por que não pode ser com fenil do lado esquerdo? Que foi justamente o que eu fiz aqui com vocês agora. Eu ponho a carbonila para cima e o fenil pode estar tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Estando do lado esquerdo, eu poderia ter esses dois ataques também, só que tanto em um como no outro existe um certo impedimento estérico. Aqui do lado esquerdo por causa da proximidade do fenil e do lado direito porque ele está mais perto do metil. Então, das 4 possibilidades de ataque, a melhor é essa aqui, que é a menos impedida, porque está perto de um hidrogênio e longe do grupo mais volumoso. Isso é um exercício visual bastante difícil, porque uma vez que você faz o ataque, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, você tem que redesenhar dessa projeção para outra projeção, a projeção mais comum, né? Então o ataque vai ser aqui. O que vai acontecer? Eu redesenho a parte de trás, o OH vai ficar mais ou menos assim, e o etil vai entrar aqui, ó, certo? E aí você precisa agora redesenhar isso da forma que estava antes. Como que era a forma que estava antes? Fenil, metil para frente, carbono, carbono, etil, certo? Agora, como que está esse OH aqui? Se eu colocar o etil no mesmo sentido do fenil, certo? Ó, o fenil e o etil estão no mesmo plano, a relação entre o OH e metil, eles estão apontados no mesmo lado. Então, existe uma certa dificuldade visual de você tentar converter isso para isso, tá? Eu tenho uma projeção que a gente costuma chamar de projeção de Newman. A dica que eu faço é transformar isso em cavalete. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui, ó. Transforma isso aqui em cavalete antes de chegar nisso aqui. O que é a projeção cavalete? É aquela projeção onde você coloca um Y e um... parecendo um cavalete, né? Tá? Então de trás aqui é metil, fenil, H. E aqui em cima, nesse carbono que é esse daqui, você coloca o H para cima, dá uma giradinha ele um pouquinho para cá, isso aqui vai ficar um pouco para cá, isso aqui vai ficar um pouco para cá. Mas ainda a gente consegue ver aqui que o nu está aqui e o H está aqui, certo? E agora o que você vai fazer? Você vai rebater isso aqui no plano. Vai jogar meio que no plano isso aqui. Então o que vai acontecer? Você vai ver que o fenil vai estar para cima. Eu vou ter essa ligação, certo? Então rebatendo essa ligação aqui
Na verdade, fazendo tudo isso, vou ter que fazer em outra cor. Você acha que já está ficando zoado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso tudo aqui ficar no mesmo plano, né? Então eu rebato e aí a relação vai ser metil e OH apontados no mesmo plano. Para quem tiver mais curiosidade de aprender esse conceito de acerosseletividade, que é relativamente específico, né? Mas faz parte de emendas de curso de pós-graduação, dá uma olhada sobre o ângulo de Burg-Dunitz, o princípio o modelo de acerosseletividade de Felkin, Kran, tem o Felkin-An também, mas acho que é o mesmo modelo de Felkin. Esse efeito de quelação eu vou falar rapidinho agora. Esse 1.3 eu acabei esquecendo até o que é, tá? Mas tá tudo nesse link aqui que depois eu posso colocar lá. Vou ver se ainda funciona esse link. Mas acho que tem bastante. Deve ter algumas coisas lá, tá? Isso tudo para falar de diástero. Existe outro tipo de reação que é a enantioseletividade. Enantio como o próprio nome já diz, é uma seletividade em relação a enantiômeros. Não sei se vocês estão lembrados desse slide aqui. Eu estou pegando de novo o exemplo da carbonila, mas vamos desconsiderar que esse R2 já tinha um centro estereogênico, tá? Vamos supor que ele é só puramente proquiral. Quando ele é proquiral, significa que quando você faz um ataque nucleofílico na carbonila, esse ataque nucleofílico ele pode ser por cima ou por baixo, beleza. Existem maneiras de você fazer com que das duas possibilidades ele prefira um em relação ao outro. Isso é muito interessante, tá? Se você usar um nucleófilo qualquer, você vai ter sempre 50% disso e 50% disso, tá? Desconsiderando considerando que não haja centro estereogênico na R2, certo? Como que eu faço para que eu consiga direcionar preferencialmente um e não o outro? Então, de alguma maneira, esse nucleófilo vai ter que ser um pouquinho... eu vou ter que fazer alguma mudança no nucleófilo para que ele consiga diferenciar uma face da outra. Diferenciar uma face da outra, quem conseguiu desenvolver bem isso foram o Noyori, Schaper e Knowles, que pesquisaram esse tipo de reação e ganharam o prêmio Nobel em 2000. Eles desenvolveram catalisadores quirais, tá? Acho que todos são catalisadores quirais, tá? Então, se você desenvolver um catalisador ou alguma coisa que facilite que o nucleófilo reaja mais numa face do que com a outra, né? Esse princípio de seletividade, de enantioseletividade, está explicado de forma bem abstrata aqui. Então, quando você começa, como se você estivesse cumprimentando alguém. Se o seu catalisador for quiral, por exemplo, uma das mãos, ele vai interagir melhor. Se você tem duas possibilidades de produto, ele vai interagir melhor com um do que com o outro, que é o que ele está exemplificando aqui. Tá? Então, se você tem possibilidade de formar dois produtos, dois enantiômeros, por exemplo, o catalisador, sendo quiral, vai interagir melhor com um do que com o outro. Então, o Noyori, eu coloquei 2001, mas acho que é 2000 ou 2001, agora fugiu a cabeça. Acho que é 2001. Se você olhar essa estrutura aqui, o Noyori criou um catalisador muito versátil para hidrogenação. Então, não sei se tem alguém que trabalha com reações redox. Tá? As reações redox hoje em dia têm levado a processos cada vez mais específicos, né, seletivos, quer dizer, tá? Esse composto aqui, se vocês olharem, não tem nenhum centro estereogênico, certo? Eu tenho um ácido carboxílico, tenho uma dupla e eu tenho aqui um derivado naftaleno. O que ele quis fazer? Esse composto aqui, quando você hidrogena a dupla ligação, você transforma em simples. Só que uma vez que você hidrogena aqui, esse carbono é um alceno proquiral que a gente fala, né? Hidrogenando numa face, você vai levar um enantiômero. Hidrogenando pela outra face, você vai levar outro enantiômero. Se você não usasse esse catalisador quiral
e fizesse a hidrogenação do modo tradicional, você levaria a uma mistura de enantiômeros 50 a 50%. Só que aqui ele desenvolveu um catalisador que consegue, vou dizer bloquear, mas ele facilita, praticamente interage com uma das faces do substrato, fazendo com que o hidrogênio consiga hidrogenar a face mais livre, vamos dizer assim, tá? Para que isso ocorra, vocês precisam, ele precisou muito do rutênio, porque o rutênio aí entra a química de coordenação. Então é um assunto bastante interdisciplinar também, porque a gente precisa conhecer a química desses orgânulos metálicos, principalmente em termos de ligação, química de coordenação, né? Como que esse rutênio vai interagir com uma molécula orgânica, tá? Ele pode interagir através de formar ligações com o oxigênio, com a dupla. Então isso aqui a gente chama isso de ligantes do catalisador, e eles trocam com essa porção aqui da molécula do substrato. Isso vai fazer com que, por causa do BNAP também, que é um ligante quiral, ele usa só o R, tá? O R-BNAP. Isso vai fazer com que ele adquira uma estrutura quiral. Isso vai fazer com que ele interaja preferencialmente com certo tipo de substrato. Então, se você usar o R-BNAP, você vai ter o produto S. Se você usar o S-BNAP, se ele usasse o S-BNAP, ele teria provavelmente o R na Proxen, tá? Por que ele ganhou o prêmio Nobel só com isso? Porque muitos processos industriais utilizam esses catalisadores de rutênio que o Noyori desenvolveu. O rutênio é super caro, mas além dessa seletividade, ele também tem um lance desse catalisador ser muito eficiente, tá? E aqui é uma grande prova da aplicação em escala industrial, que ele sintetizou o naproxen, que é o princípio ativo do Flanax, de vários outros anti-inflamatórios, fármaco muito consumido no mundo inteiro. E essa reação não vai só para duplas carbono-carbono, essa reação serve também para carbonilas, de novo. Então, se você usar o S-BNAP, você consegue levar um álcool. Se você usar o R-BNAP, você consegue levar o outro. Aqui tem outro exemplo de uma outra cetona que você pode levar aos dois enantiômeros, dependendo do ligante, do catalisador que você usar, tá? E aqui tá, talvez não seja o lance agora, entender esse princípio de seletividade, né? Mas a princípio, o catalisador de rutênio está aqui. Esses L's são ligantes que eles podem trocar mais fáceis, onde eles trocam com o seu substrato, certo? Então o rutênio se liga ao substrato e a parte do BNAP está aqui. Isso vai fazer com que o catalisador interaja. Isso vai fazer com que uma das faces aqui da dupla ligação fique menos favorável do que a outra. Isso vai fazer com que a hidrogenação... Isso aqui está errado, na verdade. Não é H+, mas tudo bem. Isso vai fazer com que a hidrogenação, ó, que são os dois hidrogênios entrando, seja preferencialmente feita por uma das faces. Depois ele sai, a ligação rutênio-substrato, ela não ocorre mais, né? E aí você tem a liberação do substrato. Tá? O hidrogênio entra aqui, na verdade ele forma H+, e o H+ entra depois, né? Então deve ser um mecanismo de H-, H+, mas não vem ao caso aqui. E aqui ele tenta mostrar os estágios de transição, que são a maneira de tentar explicar por que ocorre essa seletividade. Tá? Então depende muito do tipo de BNAP que você está usando, se é o R ou se é o S. É específico, é bastante específico, mas ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. É uma química bastante bonita. Essa área aqui se chama síntese assimétrica. Esse tema desse prêmio Nobel se chama síntese assimétrica. Tá? Outro pesquisador que ganhou junto com o Noyori foi o Sharpless. Esqueci o primeiro nome dele. Tá? E ele desenvolveu uma reação que chama epoxidação
de Sharpless ou de hidroxilação de Sharpless, tá? Existe também a de hidroxilação. É uma reação muito parecida com o do Noyori, só que o Noyori ele fazia reações de adição, né, de hidrogênio, e aqui ele desenvolveu uma epoxidação assimétrica, tá? Epoxidação é uma reação de você transformar duplas em epóxidos. Quando você tem uma dupla ligação, o epóxido pode ser formado para cima ou por baixo. E ele conseguiu fazer uma epoxidação que dê sempre por preferencialmente por uma das faces, tá? Então ele desenvolveu, aqui é o agente que faz a epoxidação, ele usa um hidroperóxido, e aqui não é bem uma catálise, tá? Aqui é mais uma síntese, porque ele usa dois componentes que, se não me engano, não sei se são quantidades catalíticas, tá? Agora me fugiu a cabeça aqui, tá? Esses dois reagentes, isopropóxito, titânio e essa sigla maluca aqui, o L mais DT, o L mais DT é esse composto aqui, ó. É a abreviação de dietil tartarato, desculpa. Se fosse o ácido aqui seria o ácido tartárico. Existe o L tartárico e o R tartárico. Tá, ele usou o L mais, o L tartárico. Misturando com esse isopropóxito titânio, forma esse composto de coordenação maluco, onde cadê o reagente, né? O reagente está aqui ainda, tá em vermelho. Eu não sei se vai entrar, entrou, tá? Ele forma esse composto de coordenação quiral, certo? Eu não sei se por causa da estereoquímica do ligante. Depois entra o hidroperóxido aqui. E depois entra o substrato. Esse substrato em vermelho aqui, na verdade, ele aparece aqui em preto, tá? Uma das limitações dessa reação de epoxidação é que você precisa ter dupla, simples, OH para isso acontecer, tá? Então você precisa ter uma olefina com álcool na ponta. Isso vai fazer com que todo esse sistema, todo esse composto de coordenação seja quiral, e o titânio coordena também com o hidroperóxido e com o seu substrato. Isso vai fazer com que o encontro dos dois ocorra preferencialmente por uma das faces. Vai ser essa face de baixo. Então por isso que ocorre a epoxidação pela face de baixo. É difícil enxergar isso aqui, é difícil. Eu mesmo tenho dificuldade de enxergar. Mas entendendo mais ou menos como isso acontece e os requisitos para que isso aconteça de uma reação ser assimétrica, já está de bom tamanho. Se vocês perceberem aqui, as reações assimétricas precisam pelo menos de um composto que já tenha uma certa... que já sejam quirais, certo? Então aqui eu usei o L, que é uma notação de bioquímica, né, D e L. E no caso do Noyori, eu usei um binap quiral já. Então você precisa de um composto quiral para você fazer um catalisador quiral. Aqui também é outro composto quiral. O ácido tartárico ele é obtido da natureza, né? Existe isso aqui já é comercial, dá para comprar. Aí vocês podem perguntar, mas como é que faz isso aqui, né? Tá, mas se não me engano isso aqui já é natural, ok? Tá, existe mais um outro. Eu coloquei só o Noyori, o Sharpless. O Knowles, eu não lembro o que ele fez algo muito parecido, mas eu não acabei não pesquisando sobre o Knowles, que acho que aqui é só um S, do que ele fez, tá? Se eu pudesse, se vocês tiverem mais interesse, procurem sobre, eu acho que é o Sharpless, agora confundi o nome. Um ou outro aqui tem uns vídeos, tem umas palestras deles no YouTube. Eu sei que um deles é muito didático, assim, por mais que o inglês dele seja esquisito, ele tem uma didática excelente e dá para entender com uma maneira muito melhor que eu apresentei aqui esses princípios de seletividade, tá? Então esse tema de síntese assimétrica tem um pouco a ver com essa síntese de ácero seletivo, né, ou enantio seletivo que eu coloquei lá no começo da disciplina. Então a gente viu agora a reação enantio seletiva,
mostrei sobre o princípio de acerosseletividade. Para você ter uma reação de ácido seletivo, você já tem que ter um substrato quiral, né? Falta explicar um pouco de regioquímio. Isso vai aparecer na aula de catálise, em modo geral, tá? Mas já dando algumas dicas, regio vem de região. Se você tem um substrato grande, sei lá, eu vou colocar aqui várias coisas aqui. Eu coloquei uma acetona e numa outra parte da sua molécula também tem uma acetona. O que é regioseletividade? Regioseletividade é quando você tem dois grupos funcionais iguais e a reação ocorre preferencialmente em um em relação ao outro da mesma molécula, certo? Isso se chama regioseletividade. E químio tem um pouco a ver com tipo de função orgânicas parecidas. Então, se você tem num lado um aldeído e no outro uma acetona, existem reações quimioseletivas, existem reações que reagem melhor com cetonas do que com aldeídos, apesar da carbonila ter não muita diferença, mas existe uma certa diferença. Ou, por exemplo, reações que distinguem ésteres de cetonas ou de aldeídos, tá? Agentes redutores, a gente viu lá o hidreto de lítio e alumínio, ele não distingue muito, ele não é tão quimioseletivo, ele vai reduzir os dois. Mas se você usar um reagente mais brando, por exemplo, borohidreto de sódio, aí sim ele reage mais com cetonas e praticamente não reduz aldeídos. Isso vai depender muito do conhecimento do know-how de você, principalmente desses agentes redutores, agentes oxidantes, tá? Isso aparece muito em reações redox. Dúvidas? Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar a aula hoje um pouco mais cedo, tá?